Vou compartilhar com vocês aqui meu PDF. Bom, na aula passada a gente fechou exatamente aqui, né, na parte de árvores binárias de busca, conceituando essa estrutura de dados que é uma estrutura super importante para a gente. Vimos o conceito de percurso pré-ordem, ordem e pós-ordem dentro das árvores binárias. Isso aqui é interessante porque o pré, in, pós diz a respeito em que momento a gente vai processar o conteúdo do nó raiz. Então, se eu processo primeiro o nó raiz, subárvore esquerda, subárvore direita, eu tenho um pré-ordem. Se eu processo primeiro a subárvore esquerda de um nó, o nó e a subárvore direita, eu tenho o em ordem. Se eu processo a subárvore esquerda, subárvore direita e depois o nó, aí eu tenho um pós-ordem. São formas diferentes de realizar percorrer uma árvore binária. Né? Lembrando que toda vez que eu falar aqui processar um nó, significa realizar uma ação sobre o conteúdo daquele nó. Porque um nó em uma árvore não é simplesmente um número, uma letra como nós trabalhamos aqui. Um nó dentro de uma árvore ele vai conter informação. Ele pode ser uma ficha de um cliente, ele pode ser uma lista de registros de um banco de dados, ele pode ser um index de bancos de dados, N coisas ali que eu posso estar armazenando essa estrutura em árvore. Ok? Então a gente viu como aplicar esses algoritmos de percurso, lembrando que são algoritmos recursivos, tá? São algoritmos que apresentam uma recursividade. Então a subárvore à esquerda ela tem a raiz dela. E aí eu vou aplicar novamente o algoritmo nessa subárvore. Se a esquerda desse cara aqui tiver uma outra subárvore, eu vou aplicar novamente o algoritmo. Tá? Então eu vou percorrendo de forma recursiva até atingir um nó folha ou um nó terminal que não tem nenhuma subárvore linkada a ele. E aí eu vou retornando a execução do algoritmo. Bom, existem formas pré-definidas para a gente organizar os nós de uma árvore binária. Né? Uma árvore binária é aquela onde um nó tem no máximo 2 filhos. Tá? Por isso que o nome é árvore binária. E eu tenho um nó diferenciado, que é o nó raiz, que não tem pai nenhum. Tá? Então isso aí tem que ficar claro para a gente. Agora, se eu tiver uma árvore binária da seguinte forma, que o valor de um determinado nó n, esse valor é maior do que todo o valor de todos os valores na sua subárvore à esquerda e menor do que todos os valores da subárvore à direita. Então esse aqui é o conceito da chamada árvore binária de busca. Eu tenho que montar essa árvore e garantir que isso ocorra. Então, dado um nó qualquer, se eu olhar para todos os nós que estão à sua esquerda, eu não vou ter nenhum valor maior do que ele. Se eu olhar para todos os nós que estão à sua direita, eu não vou ter nenhum valor que seja menor do que ele. Então, se eu olhar aqui essa subárvore aqui, ó, vocês vão ver que a raiz dessa subárvore é o 4, e todos os valores que estão à esquerda é menor do que 4, e todos os valores que estão à direita é maior do que 4. Se eu olhar essa subárvore aqui, vocês reparem que a raiz é o 12, e todos os valores que estão à esquerda do nó 12 é menor do que o 12, e todos os valores que estão à direita é maior do que ele. Então isso aí caracteriza uma árvore binária de busca. E se a gente fizer o percurso em ordem, como a gente fez na aula passada, eu vou ter esses valores ordenados. Repare que a raiz não necessariamente é o maior valor ou o menor valor, mas a estrutura da árvore tem que respeitar esse critério. Se eu localizar um nó, ele vai ser sempre maior que todos os valores que se encontram à sua esquerda e menor que todos os valores que se encontram à sua direita. Então, por exemplo, essa árvore TI é uma árvore binária de busca. Isso é, dado qualquer nó n, todos os valores que estão à esquerda dele é menor do que ele, e todos os valores que estão à direita dele é menor do que n. Agora vamos lá. Vamos supor que o nó 23 fosse substituído pelo nó 35, aqui. Tá? E aí, o que aconteceria? Essa árvore binária de busca continua ainda sendo uma árvore binária de busca, porque se eu coloco 35 aqui,
O 14 continua sendo menor que o 35, continua sendo maior que o 8. O 35 continua sendo maior que o 18. Beleza, ele continua sendo uma árvore binária de busca. No entanto, se eu substituir o 23 por 40, no lugar do 23, eu vou ter um problema. Porque 40 é maior que 38. E aí eu não tenho mais uma árvore binária de busca. Então, eu tenho que arrumar alguma forma de, ao inserir valores e ao remover valores ou atualizar valores na árvore binária, ela continua sendo uma árvore binária de busca. Existem algoritmos para isso, para que no momento que eu inserir um novo valor, em que eu retirar um valor ou que eu atualizar um valor, a árvore ela vai se adequar de tal forma que eu continuo ainda tendo uma árvore binária de busca. Tá? Vocês que estão fazendo estrutura de dados, vocês vão ver lá com a professora Renata as técnicas, na realidade a programação para isso. O que a gente vai ver aqui é o algoritmo, como o algoritmo funciona para poder realizar esse tipo de inserção e atualização e exclusão de informações de uma árvore binária de busca. Então, qual que é o algoritmo para se inserir valores em uma árvore binária de busca? Então, a árvore binária de busca, T, tá, e um item de informação vão ser dados. O algoritmo encontra e localiza esse item T, ou então insere esse item T na árvore. Como é que inicia-se? Sempre a partir da raiz. Então ele vai comparar esse valor, esse item T, com a raiz. Se o T for menor do que o valor que está na raiz, então eu vou para o filho à esquerda, imediatamente à esquerda da raiz, do N. Se ele for maior do que N, então ele vai para o filho à direita de N. Tá? E vou repetir o passo 1 até que ocorra o seguinte. Encontrei um nó N tal que o item igual a N. Nesse caso eu estou fazendo uma busca. E aí eu encontrei o valor na árvore. Então esse algoritmo de inserção também é um algoritmo de busca. Uma vez que eu tenho uma árvore binária de busca estabelecida, então por exemplo eu quero achar o valor 6. 6 é maior do que 8? Não, é menor, vou para a esquerda. 6 é maior do que 4? É maior do que 4, então vou para a direita de 4, localizei o 6. Tá? Vou até apagar aqui para ficar mais fácil para a gente poder utilizar esse mesmo exemplo aqui. Então, digamos que eu quero localizar o valor 6. Comparo com a raiz. É maior? É menor. Vou para a esquerda. Comparo com a raiz agora do filho de 8. É maior ou menor? É maior. Então vou para a direita dele, achei o valor. Tá? Então, esse algoritmo aqui ele serve tanto para inserção quanto para busca. Eu vou parar o algoritmo se eu achar o valor que eu estou procurando. Agora, se eu não achar o valor que eu estou procurando, ou seja, encontrei uma subárvore vazia, então eu indico que a busca foi mal sucedida e insiro o novo valor naquela posição e saio do algoritmo. Então, basicamente é o seguinte, quando eu vou inserir um valor novo numa árvore binária de busca, eu comparo com a raiz. Se esse valor for menor que a raiz, vou para a esquerda. Comparo com o filho à esquerda. Se for maior ou menor, vou para a direita ou vou para a esquerda, até achar a posição onde esse item deveria estar e insiro o item ali. Assim eu mantenho a estrutura da árvore binária de busca com aquela regra. Dado qualquer valor n, ele é maior do que todo mundo que está à sua esquerda e menor que todo mundo que está à sua direita. Então, olha só, vamos considerar o exemplo daquela árvore binária de busca. Eu vou inserir aqui o item 20. Tá? E que eu vou querer encontrar ou inserir esse item dentro da árvore. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, comparo com a raiz. O 20 ele é menor do que 38, então eu vou para a esquerda de 38. Comparo agora com o 14, com o próximo nó. Ele é maior do que o 14, então eu vou para a direita. Aqui, compara ele com 23, ele é menor do que 23, então eu vou para a esquerda de 23. Compara ele com 18, ele é maior do que 18, então insiro ele nessa posição, ok? Se ele já existir naquele local, beleza, se não, insere.
Por exemplo, vamos dizer que eu quero inserir aqui o valor 60 agora. Comparo com a raiz. Ele é maior do que 38. Vou para a direita. Comparo com 56. O 60 é maior do que o 56. Ele vai para a direita. Só que a direita é uma subárvore vazia, então insiro o valor aqui nessa posição. Continuo tendo uma árvore binária de busca. Digamos que eu queira inserir o valor 70. Comparo com 38, vou para a direita. Comparo com 56, vou para a direita dele. Comparo com 60. Ele é maior ou menor? Ele é maior, então eu vou para a direita de 60. Se eu quiser inserir, por exemplo, o valor 58, comparo com a raiz, vou para a direita. Comparo com 56, ele é maior, vou para a direita. Comparo com 60, ele é menor, então vou para a esquerda de 60 e insiro esse valor nessa posição. Então, se eu aplicar essa regra, esse algoritmo na realidade de inserção de valores em uma árvore binária de busca, eu sempre vou manter essa estrutura. Eu sempre vou manter a árvore binária existente e sempre vou respeitar essa regra de existência da árvore binária de busca. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Não, Israel, eu não ordenei quando eu vou fazer o percurso em ordem, tá? O que acontece é, quando eu tenho uma árvore binária de busca e faço o percurso em ordem dela, os valores saem na ordem da árvore, entendeu? Não é uma ordenação. Foi um percurso que nós fizemos lá na última aula, entendeu? Bom, agora eu quero excluir. E vocês vão ver que o processo de exclusão ele é mais custoso que o processo de inserção. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou gastar mais processamento para excluir um elemento de uma árvore binária de busca do que inserir. Porque inserir é comparação. Maior, menor, maior, menor, maior, menor, achei, não achei, insere. Pronto. Agora, exclusão, eu tenho que fazer alguns passos extras dependendo da situação e dependendo do tipo de nó que vai estar envolvido. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma árvore binária de busca T e o item de informação. Pn denota o pai de um nó n, tá? Pai, P de pai, parent, tá? E o Sn corresponde ao sucessor em ordem. Olha aqui o em ordem aparecendo. O que é o sucessor em ordem? É quando eu aplicar o percurso em ordem no nó n, quem é o próximo seguido dele? Repare que não é o sucessor imediato. Não é um filho dele. Tá? Isso aqui tem que ficar bem claro nesse algoritmo. Não é qualquer um que eu vou trabalhar. Não é o filho imediato do nó n. Pode até ser, mas não é necessariamente. É o sucessor em ordem. Esse em ordem vem exatamente do percurso em ordem. Subárvore esquerda, nó, subárvore direita. Então, ao realizar esse percurso em ordem, quem é o próximo? Quem é o próximo na lista da saída do algoritmo em ordem? Então, quando eu falar P de n, pai do nó n. S de n, sucessor em ordem de n. Então, vamos lá. Eu vou usar o algoritmo 10.1 para encontrar o nó que eu quero excluir. Item. E rastrear a localização do pai dele. Se o item não estiver nessa árvore, então vou parar e parei o algoritmo. Tá? Só vou excluir algo que já exista na árvore. Agora, uma vez que eu localize o item que eu quero excluir, eu tenho três situações. Primeiro, o nó n não tem filhos, é um nó terminal. Então n é deletado de T, é removido da árvore, simplesmente substituindo a localização de n no nó pai para null. Lembram? Lista encadeada? Vocês vão ver isso, ou já viram, vão estar vendo isso na estrutura de dados. Como é que eu excluo esse cara? Simplesmente removo da árvore. Tá? O ponteiro no pai que apontava para esse cara, em vez de apontar para ele, aponta para o vazio. Esvazio isso, tranquilo. Então, quando é um nó terminal, beleza, a exclusão é imediata. Quando o n tem um filho
e apenas um único filho m, então n é deletado da árvore e é substituído a localização de n no nó pai para a localização de m, ou seja, troco n por m. E aí também é mais simples. Então, se o nó tem apenas um filho, simplesmente troco. Removo n da árvore e coloco m no lugar dele. A árvore continua sendo uma árvore binária de busca. Agora o problema é quando n tem dois filhos. Então, nesse caso, eu vou encontrar o sucessor em ordem S de n, tá? Deleto Sn de t usando ou A ou B. Reparem que eu vou usar o algoritmo recursivamente, porque Sn pode ter filhos. E se Sn tiver filhos, eu também tenho que aplicar as regras também. Isso é um algoritmo recursivo, tá? E substituo n por Sn de t. Aí é o detalhe. Por quê? Porque para eu substituir, eu tenho que remover o item da árvore, excluir o outro item e reinserir esse item. Só que para eu remover um item da árvore, eu tenho que ver se esse item tem filhos. Se Sn tiver filhos, eu tenho que aplicar o algoritmo de novo sobre ele, até eu conseguir remover esse cara da árvore e trocar ele em relação ao n. Então esse algoritmo é um algoritmo bem mais custoso em relação à inserção. Ele é um algoritmo que pode apresentar um grau de dificuldade maior na hora de implementação. Então, dentro de uma árvore binária de busca, a inserção de valores é algo menos custoso do que a remoção de valores. Ok? Vamos tentar fazer alguns exemplos aí. Bom, vamos imaginar que a gente tem essa árvore aí. Ó. Eu vou... Porque aqui o resultado já está pronto. Deixa eu só recompartilhar um negócio com vocês aqui. Eu compartilhar o PPT. Tá bom, beleza. Qualquer coisa o João vê o vídeo lá. Eu vou abrir o PPT, que o PPT tem a animaçãozinha, fica mais fácil para a gente ver. E eu vou também, lógico, depois simular aqui o... Deixa eu só abrir o PowerPoint. Vai ficar mais fácil para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Oh, papai. Cadê o PowerPoint? Então vamos lá. Deixa eu só chegar no onde eu quero chegar. Opa. Caminhamos pra caramba, né? Vai, meu filhinho. Muito conteúdo. Bom que vai como revisão para vocês aí. Pronto, chegamos. Então vamos lá. Considere a árvore aí, da esquerda aí, da direita, quer dizer, né? Fica mais fácil que lá no PDF já está, a árvore já está, os passos já tinham passado. Primeiro, eu quero excluir o item 14. O item 14, está vendo ali, ele é filho imediato do item 38. Tá? Reparem que o 14 ele tem dois filhos. Então eu tenho que localizar o sucessor em ordem dele. Se eu for percorrer essa árvore em ordem,
Processa a subárvore esquerda. 14. Processa a subárvore esquerda do 14, que é quem? O 8. Processa ele. 14. Processa a subárvore à direita dele. Só que a subárvore à direita dele, a raiz é o 23, que tem uma subárvore à esquerda, que é o 18, e tem uma subárvore à direita, que é... Não tem subárvore à esquerda, mas tem um elemento à direita, que seria o 20. Tá bom? Professor, não está passando com uma animação não, está travado na tela aí do deletando Mas uma árvore binária. tá parado ainda. Eu só estou explicando. Tá? Então vamos lá. Então eu quero excluir esse cara aqui, o 14. Beleza? Acha aí, eu vou movendo, tá, para a direita e então para a esquerda até encontrar o sucessor em ordem dele, que é o 18. Bom, vou deletar o 18 da árvore. O 18 ele tem um filho, então eu tenho que aplicar o algoritmo dele também, tá? Nesse caso, como ele só tem apenas um filho, eu substituo o 18 pelo 20. E aí o 20 passa a ocupar o lugar do 18 e removo o 14 da árvore e substituo pelo 18. Então a árvore que eu tenho como saída é essa aí do exemplo, ok? Então nesse exemplo aqui tem que ficar claro para vocês é exatamente essa aplicação, que localizo o item que eu quero excluir, verifico se ele tem filhos. Se ele não tiver nenhum filhos, removo ele. Se ele tiver um filho, removo ele, troco ele pelo filho dele. Agora, se o filho dele tiver filhos, eu tenho que aplicar novamente o algoritmo. Se o item tem 2 filhos, localizo o sucessor em ordem desse filho. E vou fazer a troca desse sucessor em ordem pelo item. Só que se o sucessor em ordem tiver filhos, eu tenho que aplicar o algoritmo de eleição, porque trocar aqui significa remover o item da árvore, remover o outro item e inserir esse item de volta na árvore na posição do item que eu removi. Então, trocar significa também exclusão. Ok? Então, a quantidade de filhos de um determinado elemento vai determinar como eu vou agir dentro desse processo. Vamos lá, vou retornar um pouquinho, só para a gente poder recapitular. Então, eu quero excluir o 14. Ele tem 2 filhos. Eu vou localizar o sucessor em ordem dele. Processo quem está à sua esquerda, e aí o retorno é 8. Processo 14. Processo quem está à direita dele. Só que o 23 ele é raiz de uma árvore. Então, processo quem está à esquerda do 23, que é o 18. O 18 processa quem está à esquerda do 18. Ninguém, então o 18 retorna. Então, qual que seria a ordem? 8, 14, 18, beleza? 20, 23. Então, o 18 é o sucessor em ordem do 14, porque eu estou aplicando o algoritmo de percurso em ordem. Removo ele. Para eu remover ele, eu aplico novamente o algoritmo de exclusão. Como ele tem apenas um único filho, troco ele. Tá? Removo ele da árvore e coloco o 20 no lugar dele. Substituo agora o 14 e coloco o 18 no lugar dele. E aí a árvore passa a ter esta configuração. Reparem que a árvore ela permanece ainda com a mesma estrutura. Ok? Dúvidas, pessoal? Bom, vamos lá no Visual Go, a gente ver alguns exemplos de aplicação direta desses conceitos, e aí a gente vai resolver alguns exercícios agora. A maior dificuldade dos algoritmos sim, é mais a implementação de código. Vocês vão ver lá em estrutura de dados.
Tá aí, pessoal. Isso aqui é um exemplo de uma árvore binária de busca. Reparem que o 18 é maior que o 16 é menor que o 17. Respeita isso. Eu vou inserir um item. Tá? Vou inserir um item qualquer. Eu vou inserir o 50. Comparou com a raiz, foi para a direita, menor que 76. Foi para a esquerda, 76, maior do que 42. Não encontrou o item, inseriu o item ali naquela posição. Tá? Vou inserir o item 4. Ele vai para a esquerda de 18, para a esquerda de 16 e insere o item naquela posição. Vou inserir mais um item, pessoal. Vou inserir o 5 ou 6, vamos lá. Menor do que 18 vai para a esquerda, menor que 16 para a esquerda de 16, maior do que 4 vai para a direita de 4, como não tem ninguém naquela posição, insere o item naquela posição específica. Vou fazer mais um. Eu vou inserir, por exemplo, o 5. Então, a inserção ela é muito menos custosa, tá? Na hora da inserir o dado. Seria um 7 aqui, só para fazer um filho completo ali. Seria um 80. Jogar para o outro lado da árvore também. Tem um garoto gritando aí. Seria um 85. Tá bravo. Seria 78. Pronto. E vamos tentar excluir alguns itens, né? Eu vou excluir, por exemplo, o 76. Tá? O nó 76. Localizei o nó. Acho o sucessor em ordem dele. Tá ali, ó. Como esse sucessor em ordem ele não tinha filhos, a troca é imediata. Tá? A remoção dele é uma remoção imediata. Seria aqui o 8. Vamos remover. Vou fazer um exemplo aqui, remover o 4, por exemplo. Beleza, pessoal? E aí a gente consegue, assim, aplicando esses algoritmos de remoção, manter a estrutura da árvore binária de busca. Bom, pessoal, alguma dúvida aí em cima desses dois conteúdos que a gente viu até agora, né, da árvore binária de busca? Bem tranquilo, né? A dificuldade maior é implementar exatamente essa árvore binária de busca. E para a gente parar um pouquinho e começar a fazer alguns exercícios, tá? Eu vou agora, qual que vai ser a dinâmica? Eu vou propor para vocês a resolução de alguns exercícios, eu vou esperar vocês pensarem um pouco na resolução dos exercícios, né, como eu faço com minhas outras turmas, dou uns 5, 6 minutinhos aí, e aí apresenta a correção, beleza? Deixa eu compartilhar com vocês então novamente meu PDF. Então vamos lá. Quero que vocês tentem resolver aí, tá? Suponha que eu tenha essa mesma lista, está lá no AVA, tá, pessoal? Já, como eu mostrei para vocês, está lá no conteúdo da aula de hoje. Suponha que T é uma árvore binária armazenada na memória, como na figura. Baseado nessa definição de T, desenho o diagrama de T. Vamos lá, vamos tentar resolver que já vou corrigir. Vamos continuar aqui. Então,
recapitulando, isso aqui é uma forma como a gente define uma árvore binária utilizando 3 vetores lineares, tá? Um vetor que vai conter informação do nó, comentários, lápis. Um vetor que vai conter informação do nó, um vetor que vai indicar para mim se houver o índice do nó à esquerda, um vetor que vai indicar se houver o índice do nó à direita de um determinado nó. E eu vou ter um ponteiro especial que vai apontar para a raiz da árvore. Então, quem é a raiz dessa árvore? É o nó que se encontra na posição 5. O nó que se encontra na posição 5 é esse aqui, ó. O conteúdo dele é 60. Então, esse aqui é o nó raiz. Quem é que está à esquerda dele? É o nó cujo índice é o 2, que é esse aqui, ó. Cujo conteúdo dele é o 30. Quem é que está à direita dele? É o nó cujo índice é 6, mas o conteúdo dele é 70, tá bom? O 30, se a gente continuar montar a árvore, quem está à esquerda dele é o nó do índice 1, cujo o valor, eita nós, na hora que esse troço aqui dá uma engasgada, é 20. Só que esse cara não tem ninguém à esquerda e não tem ninguém à direita. E para te fechar aqui, o 30, quem está à direita dele é o índice 13, que está aqui, ó, que é o valor 55. E assim a gente vai montando a árvore, tá? Então aqui, ó, eu vou obter os índices seguindo essa mesma estrutura e aí eu chego nessa representação da árvore. Então, sempre baseado através do nó raiz, eu vejo quem está à esquerda, quem está à direita e vou aplicando esse algoritmo até montar a árvore toda. Então tá aí, essa aí seria a representação da árvore dessa estrutura de dados aqui em cima. Ok, pessoal? Vamos para o próximo, então. Vamos tentar fazer novamente, olha. Se T é uma árvore binária armazenada na memória, como nessa figura, aonde a raiz é o índice 14, esboce o diagrama de T. Percorra T pré-ordem, em ordem e pós-ordem, tá? E determine a profundidade de T. Vamos lá, gente, mais 5 minutinhos. Bom, vamos aplicar aqui de novo a técnica, né? Vamos montar o diagrama. Na raiz é o índice 14, tá aqui, ó, que é o conteúdo lá. Ele tem à esquerda o índice 5, que seria o B, e tem à direita, que seria o índice 9, que é o C. Beleza? Tá essa árvore aí. Seguindo, aplicando essa técnica, a gente vai ter exatamente a árvore como está sendo mostrada aí para vocês. E aí, a gente vai ter que fazer o percurso em ordem, pós-ordem e pré-ordem. Na realidade, assim, isso não está em nada em ordem, não. O enunciado foi feito assim. Isso não é uma árvore binária de busca, tá? É uma árvore binária só. Ok? É só uma árvore binária. Então vamos lá. Vamos fazer o percurso pré-ordem. Percurso pré-ordem, processo primeira raiz. Então eu tenho aqui a saída A. Processa a subárvore à esquerda de A. Processa a raiz dessa subárvore. B. Processa a subárvore à esquerda de B, cuja raiz é D e não tem ninguém mais. Processa a subárvore à direita de B, cuja raiz é E. Processa a subárvore à esquerda de E, cuja raiz é o H. Pré-ordem, processa a primeira raiz. Subárvore à esquerda, a raiz é P, não tem nenhum filho. Subárvore à direita, cuja raiz é o Q, não tem ninguém à esquerda dele, filho dele, à direita é S.
Processa agora a subárvore à direita de A, cuja raiz é quem? C. Não tem ninguém à esquerda, processa a subárvore à direita dele, cuja raiz é o F, que está ali escondido. Processa a subárvore à esquerda dele, raiz Q, L e R. Se eu não errei, tá aí, ó. A, B, D, E, H, P, Q, S, C, F, K, R, L. Então, esse aí é o percurso pré-ordem dessa árvore. Agora vamos fazer o percurso em ordem, tá? Vamos apagar aí. Apagar isso tudo aqui. Vamos fazer o percurso em ordem da árvore. Percurso em ordem, eu processo subárvore à esquerda, processo raiz, subárvore à direita. Tá? Eu sempre começo da raiz, Israel. Tá? O pré-ordem, primeira raiz, subárvore à esquerda, subárvore à direita. Em ordem, subárvore à esquerda, raiz, subárvore à direita. Entendeu? Que é o que nós vamos fazer agora aqui, o percurso em ordem. Então, in significa que a raiz ou o nó é processado entre as subárvores. Então, eu vou processar a subárvore à esquerda, a raiz dela, subárvore à esquerda dela, D. Processo ela. Subárvore à direita dela, raiz E. Subárvore à esquerda dessa cara, raiz H. Subárvore à esquerda dele, P. Processo a raiz. Opa. P. H. Subárvore à direita, cuja raiz é Q. Não tem ninguém à esquerda dele, então já processa a raiz Q e a subárvore à direita de Q, que é S. Ok, pessoal? Processei toda essa subárvore de E, então retorno o E. Processei então a subárvore de E, retorno o A. Processo a subárvore à direita de A, cuja raiz é o C. Como ele não tem ninguém à esquerda dele, já retorna ele mesmo, a própria raiz. Processo a subárvore à direita dele, cuja raiz é o F. Vou para a esquerda de F, localizo a subárvore, cuja raiz é o K. Vou à esquerda de K, localizo o elemento R, que é o nó terminal. Retorno R, retorno K, retorno F, e aí a subárvore à direita. Está aqui a sequência, exatamente como a gente queria. D, B, P, H, Q, S, E, A, C, R, K, F e o L. Então aqui eu fiz todo o processamento, ok? Utilizando essa sequência. SQ, Breno? Não. Porque o processo... Vamos lá, vou voltar só aqui no processamento daqui, da S do Q, para o Breno. Breno, reparem aqui, ó. Vamos lá, vamos apagar aqui. Só para a gente poder focar nesse cara aqui. Quando eu vou processar essa subárvore aqui, eu processo primeiro a subárvore que está à esquerda da raiz, que está vazia, então não retorna nada. Processa a raiz, aí retorna o Q. Processa a subárvore à direita de Q, e aí me retorna o S. Entendeu? Essa ordem SQ só vai aparecer no pós-ordem. No em ordem, o Q aparece primeiro que o S, porque o Q é a raiz do S, tá? Então, para a gente fechar a letra B, vamos no pós-ordem. O nó é processado após as duas subárvores. Primeiro a subárvore à esquerda do nó A, da raiz. A raiz é o B. Processa a subárvore à esquerda de B. Como o D é um nó terminal, retorna-se o D. Processa agora a subárvore à direita de B, cuja raiz é o E. Olha a subárvore à esquerda dele, a raiz é o H, cuja subárvore é o P.
Agora eu vou processar a subárvore à esquerda desse cara. E aí vai vir o SQ, tá, que o Breno falou. Por quê? A subárvore à esquerda de Q é vazia e a subárvore à direita de Q é o S. Processo o Q, processei as duas subárvores deles. Processo agora o H. Processo agora o E. Subo, processo B. Agora processo a subárvore à direita de A. A raiz é o C, não tem ninguém à esquerda dele, vou para a direita dele, que é o F. Vou para a esquerda de F, que é o K, vou para a esquerda de K, que é o R. Vou para a direita de K, que não tem ninguém, então retorno K. Vou para a direita de F, retorno L. Processei as duas subárvores de F, retorno F. Processei as duas subárvores de C, retorno C. Processei as duas subárvores de A, retorno o A. Ok? E aí eu tenho os três tipos de percursos nessa árvore binária, tá? E ainda não é uma árvore binária de busca. Depois a gente vai poder construir árvores binárias de buscas, tá, pessoal? Então aí eu retorno os três tipos de percurso em cima dela. E finalmente, para a gente fechar, qual que é a profundidade dessa árvore? A profundidade de uma árvore é o maior ramo que essa árvore tem. E o maior ramo que essa árvore tem profundidade 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que é um ramo? É um caminho que parte da raiz da árvore até um nó terminal. Então, toda vez que a gente falar de ramos aqui, eu vou estar falando de caminhos como esse. Isso aqui é um ramo. Isso é um ramo. Ok? Então, reparem que o maior ramo que eu tenho tem comprimento 6. Vou apagar todo mundo. Parto de A, B, E, H, Q, S. Posso ter outro ramo do mesmo tamanho? Posso. Tá? Nesse caso, essa árvore aqui eu não vou ter. Eu vou ter de 6, 5, 4, 3. Ok? Então assim a gente define o comprimento de uma árvore, a profundidade de uma árvore. É o seu maior ramo. No sábado a gente vai continuar fazendo mais exercícios, tá, pessoal? O objetivo nosso